O som e as imagens transmitidas neste programa são originais e exclusivas do canal Social Pro Sénior e dos seus produtores. Pergunte que nós respondemos é um programa que visa responder a questões colocadas por adultos séniores madeirenses. Cada vez mais se tarda em dar as pensões às pessoas, exige mais anos de trabalho e depois vão dar uma pensão que nem sequer dá para os remédios e para manter a saúde. Por que há esse problema social tão agudo no nosso Portugal? Porque é que as reformas não chegam para pagar os remédios? Questão do Sr. Francisco, de 72 anos, residente em Santa Cruz. Um estudo realizado pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, publicado em 2009, concluiu que 3/4 dos 2,5 milhões de reformados, por velhice ou invalidez, recebem pensões inferiores ao salário mínimo. A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses apurou, segundo o relatório denominado Caracterização e Evolução das Pensões, que em 2007, 79% dos pensionistas, de velhice e invalidez, do regime geral, recebiam pensões abaixo do salário mínimo. Principalmente com pensões entre os 212,50 € e 256,72 €. No relatório consta que as pensões mais baixas são recebidas principalmente por beneficiários que descontaram menos de 15 anos. Em 2009, no regime geral, as pensões mínimas variam entre 242,30 € para quem descontou menos de 15 anos e 373,10 € para mais de 30 anos de descontos. A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses não concorda com a fórmula de cálculo das pensões de reforma, pois defende que esta submete os trabalhadores que queiram reformar-se ainda este ano a permanecerem inativo mais alguns meses, para não perderem dinheiro. A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses considera este fato muito penalizador para as pensões de reforma das pessoas. Segundo a mesma, o verdadeiro objetivo desta medida é diminuir as pensões de reforma de velhice, em nome da sustentabilidade da segurança social. Segundo a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, não pode ser só o trabalhador a pagar o fator da esperança de vida. A esperança de vida está a aumentar, os idosos vivem mais tempo. Com a continuação deste fator, daqui a 20 anos, as pensões são 14% mais baixas. A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses sugere que seja criado um imposto sobre as mais-valias e sobre as fortunas. Segundo as conclusões de um estudo, publicado pela Só Notícias edição de Notícias Limitada, em 2008, que incluiu Portugal e mais 25 países do mundo inteiro, as pessoas ativas desejam reformar-se mais cedo do que a idade atualmente esperada, porém, isso sucede cada vez mais tarde. Concluiu-se que os portugueses têm as pensões mais baixas da Europa. Estas associam a idade da reforma à velhice, doença e dificuldades financeiras. Portugal é o país europeu com as pensões mais baixas, a seguir à Hungria e à República Checa. Portugal é um dos países da Europa com piores expectativas sobre a evolução da qualidade de vida nesta fase. É um dos países onde a reforma é sinônimo de nível de vida mais baixo. Portugal e a Hungria são dos países com maior percentagem de ativos que prevêem continuar a trabalhar. Principal atividade dos reformados portugueses é cuidar da família. Portugal é, junto com Marrocos, o que tem a maior percentagem de ativos, que desconhece o valor da sua futura reforma. Portugal, Espanha, Itália e Hungria são os países que menos se preparam à reforma. Em Portugal, começa-se a poupar para a reforma, ligeiramente mais tarde, do que nos outros países, e tendencialmente, só depois de um acontecimento, como doença ou um acidente. O montante poupado por mês, para a reforma, pelos portugueses, está, no entanto, acima dos países da Europa do Sul, Itália e Espanha, apesar dos rendimentos portugueses serem significativamente mais baixos. Portugueses,
espanhóis e marroquinos são os que maior importância dão ao apoio emocional de filhos para com os pais, e Portugal é o país europeu em que a ajuda financeira dos filhos é mais desejada. Os portugueses, marroquinos e espanhóis são os que menos arriscam em investimentos dedicados à reforma. Na maioria dos países europeus, as reformas dependem do Estado, mas a responsabilidade individual é em Portugal, Espanha e Itália menos considerada do que noutros países da Europa Ocidental. Portugal está entre os países que mais consideram que o seu sistema de segurança social está numa situação caótica. Itália, China, Espanha e França são dos países que mais aguardam uma reforma da segurança social respectiva nos próximos 10 anos, enquanto que Portugal, quase sem expectativas, só ganha a Alemanha. Portugal e Espanha são ainda os países que mostram maior interesse num sistema de pensões comum aos países da União Europeia, seguidos pela Polónia e Hungria. O barómetro foi realizado em 26 países, num total de 18.114 entrevistas. A reforma geralmente ocorre após os 65 anos de idade. Para a Organização Mundial de Saúde, um idoso é a pessoa com mais de 65 anos de idade, em países desenvolvidos, e com mais de 60 anos de idade, em países em desenvolvimento. Classificação cronológica. O envelhecimento é um processo natural. Este ocorre devido a uma evolução degenerativa das células vivas. Com o envelhecimento aumenta a probabilidade de doenças crônico-degenerativas, o que faz com que os idosos tenham que tomar medicação diariamente. Alguns idosos tomam mais que um medicamento por dia. Estes medicamentos, por vezes, são muito caros. A falta de meios financeiros pode levar a que o idoso não consiga comprar os medicamentos de que necessita, colocando a sua vida em risco. Como sugere o Dr. Loebner, as pessoas não ficam mais saudáveis por tomarem medicamentos. A sociedade necessita de compreender que as pessoas vivem mais tempo, mas que geralmente já sofrem de doença crónica muitos anos antes de morrer. Isto significa também que as pessoas vivem mais tempo porque tomam medicamentos, entre outros. A sociedade teme que o envelhecimento rápido da população conduza a um aumento incontrolável na área da saúde e nos custos com o seguro social. A população da terceira idade irá aumentar as procuras nessas áreas. Se as reformas diminuírem ainda mais, os idosos ficarão, ainda, com menos dinheiro para comprar os seus medicamentos. Deverá trabalhar-se para uma cooperação entre todos os setores. Inovação. Escolha de políticas corretas para a gestão da economia de um mundo em envelhecimento. Em suma, para procurar reduzir os fatores de risco associados a doenças crônicas. Providenciar prevenção e tratamentos adequados. Apoio social. Oferecer um conjunto de serviços sociais e de saúde acessíveis, baratos e de elevada qualidade. Formar e educar cuidadores formais e informais. Proporcionar aos idosos a oportunidade de uma aprendizagem ao longo da vida. Permitir a participação ativa de pessoas idosas nas atividades de desenvolvimento econômico. Incentivar a participação ativa na vida comunitária e familiar. Proteger os idosos, aos mais diversos níveis, direitos, necessidades sociais, financeiras e físicas, entre outros. E, claro, aumentar o acesso aos medicamentos para os idosos, que não podem pagar por eles. Comece a pensar na reforma antes de se reformar. Procure informar-se junto da Segurança Social, acerca dos seus direitos e das suas possibilidades, procurando a solução mais adequada para os seus problemas. Não se esqueça que estar informado compensa.